Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo ele é uma continuação do vídeo anterior sobre os gêneros do discurso, sobre uma perspectiva aristotélica. Então, agora dando continuidade, nós vamos falar sobre os gêneros do discurso e uma perspectiva atual, segundo os estudos de Mikhail Bakhtin, um filósofo da linguagem russo, tá? É isso que tem agora influenciado os nossos estudos sobre gênero do discurso. Eu estou na página 34 e 35 do livro didático de vocês, tá? Tem momentos que eu utilizo o livro e tem momentos que eu trago outros recursos também para vocês que eu estou postando no Moodle. Bem, por que é importante a gente trazer essa perspectiva atual? Porque nós vivenciamos todos os dias uma série de situações de comunicação, a gente depara com textos orais, escritos, verbais, não verbais, de vários tipos. A gente não lida só com literatura, como era o caso da classificação que nós tínhamos na perspectiva aristotélica. Os gregos eles estavam envolvidos somente com textos literários, né? Por isso aquela classificação do gênero lírico, dramático, épico. Hoje em dia, para nós, isso não dá mais. Não dá conta da quantidade de textos que nós produzimos, que nós recebemos no nosso dia a dia, tá? Então, por isso que é importante esses estudos de Bakhtin. Bom, primeiro, nós temos aqui uma definição de texto, tá? Que é importante para nós. Porque quando a gente pensa em texto, as pessoas acham que simplesmente é aquela redação que a gente tem na escola, e não, tá? O texto, ele é um produto da enunciação. O que é essa enunciação? É a situação de comunicação, que está aqui logo abaixo, no quadro abaixo, explicando. Então, assim, todo o contexto de produção, o que é essa situação de comunicação? Ele envolve todo o contexto de produção e recepção de um texto, tá? Então, todo o contexto, essa situação de comunicação, é ali que esse texto vai ser produzido, tá? E ele pode ser composto de palavras, imagens, ícones, qualquer código que se utilize e que constitua uma unidade de sentido. Então, fez sentido dentro daquela situação para aqueles interlocutores, tá? Para aquelas pessoas que estão agindo e interagindo naquela situação de comunicação, aquela situação social, então aquilo é um texto, tá? Então, por exemplo, isso que eu estou passando para vocês hoje aqui, esse conteúdo, isso é um texto verbal, tá? Oral, certo? Então, a gente tem aqui uma situação de comunicação. É uma aula, mas é uma aula virtual. É um vídeo gravado com essa função dessa aula, tá? Certo? Bem. Então, essa situação de comunicação, como eu já anunciei, ela envolve esses interlocutores, tá? É quem está produzindo o texto, é quem está recebendo esse texto, tá? Essa situação de comunicação, ela tem um objetivo, eu tenho um objetivo aqui, que é passar para vocês, que vocês entendam o que são esses gêneros de discurso, segundo a perspectiva de Bakhtin, e que vocês saibam contrapor isso com a perspectiva aristotélica, tá? Tem o interesse de quem os recebe, vocês estão assistindo a aula, porque vocês precisam entender esse conteúdo para poder avançar nos estudos de língua portuguesa, para que vocês possam usar isso também no dia a dia de vocês, usar também quando vocês forem trabalhar, quando vocês continuarem os estudos acadêmicos de vocês. E nós temos também um meio de circulação, nesse caso, como eu estou postando esse vídeo no YouTube, é a internet, esse meio de circulação, tá? E é interessante que, como essa aula ela está sendo disponibilizada na internet, outras pessoas também que têm interesse em aprender sobre isso podem também se valer, já que esse vídeo está público. Bem, continuando então, na próxima página, página 35, tem uma definição de discurso, tá? Então, isso é importante. Bom, segundo Bakhtin, o discurso ele é o uso efetivo da língua
que se materializa em textos, que podem ser orais, escritos, verbais, não verbais, nos quais estão envolvidos os valores, a ideologia, a cultura e os objetivos de quem os produz e de quem os recebe. Ou seja, todos os elementos da situação de comunicação. Então, o discurso, por isso que muitas vezes a gente ouve, né? Tem pesquisadores de análise do discurso que pesquisam o discurso político, o discurso religioso. Então, tem vários discursos que circulam na nossa sociedade. Então, quando a gente fala algo para alguém, a gente acaba sendo perpassado por todos esses valores, né? De onde você está falando, quem você é, né? Então, você traz tudo isso à tona na sua fala. Claro, vai depender do que eu quero passar. Por exemplo, numa aula, eu vou tentar deixar de lado muitas coisas que eu acredito, porque eu não estou querendo falar aqui nesse momento de questões relacionadas à minha perspectiva ideológica, né? Mas os valores culturais, eles vão estar atrelados. Eu sou da região sudeste, então eu vou trazer esses valores. Quando você assiste, eu estava assistindo algumas aulas da região norte, nordeste, é interessante isso. Eu vou disponibilizar depois para vocês. É bacana porque você percebe que aqueles valores culturais, regionais, né? Nós somos um país que cada região é muito distinta, então você traz isso também no seu discurso, na sua fala, tá? E claro, dependendo se é um discurso político ou religioso, ele vai trazer isso de maneira muito carregada, porque ele quer ter um efeito, né? Ele tem um objetivo com a fala dele e ele quer produzir um efeito naquele interlocutor, tá? Bem, nós podemos falar que essa perspectiva de Bakhtin, eles chamam de gêneros do discurso, podemos chamar também de gêneros textuais. Eu costumo chamar gêneros textuais, mas os dois trazem as mesmas concepções, tá? O que traz de importante nessa perspectiva de Bakhtin? Quando ele fala de estabilidade, uma certa estabilidade, tá? Então, o que ele quer dizer com esses gêneros do discurso? Tem aqui uma definição no segundo quadro, amarelo. Então, os gêneros do discurso são padrões textuais, lembra de novo, textuais, texto pode ser oral, escrito, verbal, não verbal, que são construídos socialmente, que se manifestam em textos orais e escritos. Utilizados em situação de interação social, eles apresentam uma estabilidade mínima quanto ao conteúdo, estrutura e linguagem. Então, isso é o cerne aqui para esse vídeo dessa aula. O que são esses gêneros de discurso? Então, quando a gente pensar neles, a gente vai pensar em um padrão textual, tá? Pensar em uso social da linguagem, tá? Porque quando a gente produz um texto, é para a gente utilizar de modo social, interagir socialmente, tá? Você sempre vai pensar no seu interlocutor quando você está produzindo um texto. Sempre é uma situação de interação. E você tem uma estabilidade mínima, por quê? A gente já vai falar disso já. Ele dá um exemplo aqui de um convite, tá? Quando você coloca os olhos em um convite, você já percebe que é um convite. Por quê? Por causa dessa estabilidade mínima. Ele tem certos elementos que te levam a falar, nossa, mas isso é um convite. Então, ele tem data, ele tem hora, local, quem está convidando, para quem que é o convite, né? Que tipo de situação que vai acontecer, é uma festa de 15 anos, é um chá de bebê. Então, você bateu o olho ali, justamente devido a esses elementos mais ou menos estáveis, você já sabe que é um convite, tá? E é disso que se incumbem os pesquisadores que trabalham, que tentam identificar quais são esses elementos mais ou menos estáveis, tá? E receita também, né? Você bate o olho numa receita, você percebe ali pelos elementos, tem ingrediente, tem modo de preparo. Pode estar em cima, o ingrediente primeiro, depois modo de preparo, ou vice-versa, mas você bate o olho e você sabe que é uma receita e para que serve aquilo, tá?
Ainda na página 35, Bakhtin considera que há 3 elementos que são centrais para constituir um gênero. Então, você tem o tema ou o conteúdo que vai ser trabalhado, né? E daí, em decorrência disso, você tem o estilo ou os recursos linguísticos que você vai usar para poder fazer aquela escrita. Então, assim, o tema ou conteúdo, né? No caso do convite de aniversário, o conteúdo é que vai ter alguma festa. Daí você vai ajustar a sua linguagem. Que tipo de festa é? Se é um convite formal, ele é informal? Então, eu vou exigir uma linguagem formal e informal. Não chá de bebê, uma linguagem mais informal. E depois você tem essa forma composicional, essa estrutura, que você vai escolher esses elementos, né? Você vai ter que colocar data, hora, local, quem está convidando, o nome do convidado. E daí pode ser que tenha alguns elementos que sejam opcionais para colocar, tá? Bem, e já indo para o final dessa aula, é importante também falar que os gêneros vão variar de acordo com a esfera de circulação. Todo gênero ele tem uma esfera de circulação. Então, você tem gêneros que vão circular na esfera jornalística, por exemplo, nós temos as reportagens, temos os artigos de opinião. Ele dá o exemplo que a gente pode ter crônica. A crônica é um gênero que pode circular tanto na esfera jornalística quanto na esfera literária, tá? Então, é importante você perceber qual é a esfera de circulação do gênero. Eu, por exemplo, trabalho bastante com redação acadêmica. Tem certos gêneros que não vão circular ali na esfera acadêmica e tem outros que são típicos, como o artigo científico, tá? É o mesmo nome, você tem artigo de opinião do jornal e artigo científico, que é da esfera científica, certo? Tem aqui um exemplo, a gente já falou disso em aula, né? Na esfera literária, devido a essa liberdade de criação poética, você pode se apropriar de gêneros que não são próprios do meio literário, como fez aqui o grande poeta José Saramago, poeta português. Ele se apropriou dessa estrutura receita para ele criar um poema, tá? Mas isso é porque aqui a gente tem um texto literário. Na esfera formal, provavelmente você não vai poder se apropriar de algum gênero para você poder escrever, certo? Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Espero que tenha contribuído para os estudos de vocês. Até mais!